Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Hoje eu estou aqui com uma grande especialista do mercado imobiliário de Caxias do Sul e da região da Serra Gaúcha. Essa mulher multiplica a vida, multiplica sonhos e ela multiplica sim o seu patrimônio. Ela aponta caminhos para que você possa multiplicar o que você tem na mão. Eu estou falando de Suelen Carini, uma grande treinadora aí de corretores de imóveis, uma grande mentora de negócios imobiliários. Ela está aqui, mulheres, hoje com a gente na TV Cidade para falar de multiplicação patrimonial. Além disso, ela também esteve com a gente presencialmente no evento das Mulheres Inteligentes que Multiplicam Patrimônio. Compartilhou a sua história com a gente de vida, que emocionou a muitas mulheres, inclusive a mim que estava no local. E hoje, aqui, nós teremos mais tempo para conversar e conhecer um pouquinho mais da história dessa grande mulher, dessa linda mulher que eu quero apresentar para vocês, né? Agora, Suelen Carini Gregolon. Meu Deus, Novelo Gregolon. Que sobrenome, que nome! Puramente italiana, totalmente. Totalmente, o que é isso? Sim. Se apresenta para as mulheres. Então, mulheres, eu sou a Suelen Carini, das famílias Novelo e Gregolon. Eu sou especialista no mercado imobiliário e se você esteve acompanhando lá o Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, você ouviu um pouquinho mais da minha história, né? E hoje eu venho aqui para tratar ela com mais profundidade, para trazer mais informação para você. E Miriane, ouvindo tu falar, né, da tua emoção, contando a minha história lá, né, inicialmente no evento, eu também, enquanto eu estava aguardando para subir ao palco e ouvia então, né, as delegadas lá que antecederam a minha parte do evento, falando então sobre o maior patrimônio da mulher, que é a vida dela, né? Eu tive, digamos assim, uma nova oportunidade de vida quando eu tive um relacionamento abusivo, sofri agressão, fui ameaçada de morte, inclusive com uma arma na minha cara, literalmente. E eu recebi uma nova chance, né? E agradeço muito a Deus, porque tenho certeza que a chance foi dada por Ele, né? Ninguém mais, né, que nos deu a vida pode nos dar uma nova vida, digamos assim. E naquele momento, né, a gente passa muitas coisas, né? Passa um filme pela nossa cabeça de tudo aquilo que está acontecendo e, né, o que vai resultar de toda aquela situação. E como eu disse lá, né, a gente não tem um botão, hoje eu vou querer me livrar dessa situação. A gente não tem esse dispositivo prático, digamos assim. A gente precisa... E conscientizou a todos quanto a esse lado do acolhimento, que é a mulher que está passando por uma situação tóxica, de abuso, enfim, não tem um botão de liga ou desliga. Não tem. E eu digo mais, Miriane, às vezes a gente se dá conta quando tá num estágio muito avançado. Então hoje aqui, né, direcionada às mulheres para que vocês fiquem atentas a isso, porque muitas vezes a gente tá, né, num relacionamento e a gente não tá percebendo algumas coisas porque a gente tá ali e vai tolerando. Isso aconteceu comigo e por isso que eu tô te dizendo isso, porque eu vivi isso. Eu fui tolerando e muitas vezes a gente começa a ouvir o discurso do eu fiz isso por amor, mas eu tenho certeza que se você conhece o amor de verdade, você vai saber que aquela ação, né, que aquilo que a pessoa está fazendo com você, às vezes de te privar de algo, de até sair de casa ou de ter amizades, de ter outras pessoas, isso não é, né, uma característica do amor. O amor é algo leal, o amor é profundo, ele é carinho, né, ele é proteção. Então a gente precisa ficar atento a esses pequenos detalhes, porque isso vai tomando conta da nossa vida e quando a gente vê, a gente está numa situação bem mais complicada, como eu cheguei, né? Numa situação de estar ali com uma pessoa na minha frente com uma arma me ameaçando, né? E como a gente não tem esse botão, a gente precisa então de ajuda. Eu, graças a Deus, tive ajuda de pessoas da minha família. Tive, né, ajudas externas também que precisaram nos auxiliar nesse momento para que a gente rompesse esse ciclo. E como eu disse lá no evento, eu tive que sair da minha cidade aqui, né?
eu e minha família, nós passamos então um tempo em Porto Alegre lá, num hotel, né? Graças a Deus a gente tinha essa condição para ficar lá e sair um pouco dessa nossa carga tóxica que a gente estava vivendo aqui. Mas depois a gente precisou voltar, encarar a vida, né? Encarar, digamos, os problemas que a gente tinha deixado aqui, né? A gente saiu correndo, deixou o problema e foi para lá. E depois a gente teve que voltar para cá e encarar a vida de novo, trabalhar, né? Fazer tudo aquilo que a gente faz todo santo dia. E eu sei que eu passei muito medo por muito tempo. Foi um período bem difícil para mim, porque eu não sabia até que ponto tudo aquilo, né, que eu vivi da ameaça e do fato em si, aquilo era real ou não, porque a gente entra numa coisa, né, tão mental assim, né, uma coisa que uma age confusão muito, mental muito grande. uma coisa que age muito assim na nossa mente. E eu, né, continuei trabalhando. Como eu disse lá no evento, eu tinha um filho pequeno de 2 anos. E então a minha vida teve que seguir, a vida da minha família teve que seguir, tudo teve que seguir. Mas a gente foi, né, buscando se fortalecer, até inclusive para não passar mais por isso, né? Que eu acho que é o mais importante quando a gente tem um fato que nos traz uma dor tão grande, a gente aprender com ele. E por um longo momento eu achei que eu não ia conseguir me relacionar com outra pessoa depois disso. Ai, então, tu sabe que a Sueli nos pegou de surpresa com essa história, né, no evento, porque a gente nunca imaginou uma mulher tão linda, né, bem sucedida, né, muito boa no que faz na cidade, bem casada hoje, que tenha passado por uma situação como essa. Então, mulher, talvez se você aí tá no momento passando por uma situação, não se fique com a autoestima baixa. Não pense, eu tô passando por isso porque eu sou feia, eu tô passando por isso porque eu sou pobre, eu tô passando por isso porque eu sou... Porque não, gente, esse tipo de situação, infelizmente, não tem, assim, uma... O que a gente pode fazer aqui no Mulheres Inteligentes, que é o que a Sueli tá fazendo pra você, é vacinando, para que você possa identificar o que não é amor. Porque quem já está numa situação dessa ainda está na confusão mental, mas quem percebe de longe que possa ser uma situação como essa, já está, a informação é uma forma de vacina, para que você possa entender que não é porque você é empresária, não é porque você tem uma empresa, não é porque você não é porque você é empregada. Esse tipo de situação pode acontecer, infelizmente, com todas, com qualquer pessoa, com homens e mulheres, né? Mas nós estamos hoje num programa chamado Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. E o que é mais legal que a Suelen traz para nós é que ela não parou a vida dela. A Suelen, quando se identificou, quando a família conseguiu identificar, ela voltou, tomou as medidas necessárias, fez as denúncias que tinha que fazer, sim, que é muito importante. E hoje, em situações da vida, ela trabalha com algo muito incrível, que é a construção, né? Que é o recomeço e com a casa das pessoas. Sim. E como é importante a gente ter a casa da gente. Como é importante a mulher ter para onde voltar. No caso, ela tinha a cidade dela, com a casa da família dela, enfim, para onde voltar numa situação. Mas você, mulher, como é importante você ter o seu imóvel. Porque acontece qualquer situação, a casa é sua. Ou você tem uma casa sua para voltar. E a Suelen, ela não... Por isso que eu digo, ela passou por essa situação e hoje ela trabalha trazendo esses recursos para as mulheres, né? Sim, tome as medidas necessárias, faça as denúncias, faça tudo o que tem que fazer. Mas a vida vai seguir. E sim, segue. E não dá para deixar de viver, né, mulheres? É importante a gente identificar tudo isso, tomar as medidas que, né, sejam necessárias naquele momento, mas a gente precisa seguir a vida. Eu sei o quanto é difícil, eu passei por isso, então naquele momento lá é um recomeço, né? A gente começa tudo de novo, começa do zero, a gente tem muito medo de muitas coisas, mas o quanto antes a gente identifica, eu acho que menos poluída a gente fica por dentro, e aí mais fácil é fazer esse recomeço, porque a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir em frente, a gente precisa se dedicar à nossa vida. Eu percebo que muitas vezes a gente, né, se sente, como a Miriane falou, fica com a autoestima
lá embaixo, né, acha que isso só aconteceu comigo, Eu né? sou burra. Então a gente se menospreza em dado momento, mas a gente precisa entender que aquilo a gente, né, foi... Mexe com aquilo que é mais puro nosso, que é o amor, o coração, os sentimentos, a confiança. Sim, a gente é muito ferida naquele momento, né? Porque até ali a gente confiava naquela pessoa, talvez até amava ela. E isso pode acontecer, enfim, não só num relacionamento, né? Pode acontecer com outras pessoas. Então fique alerta, o seu ambiente vai definir quem você é. Eu acho que isso é a melhor parte da nossa vida, né? A gente ter pessoas do nosso lado que vão nos impulsionar e que vão nos dar aquele gás que a gente precisa, aquela ajuda naquele momento que a gente precisar também, porque nós sabemos que dificuldades todas as pessoas têm, então a gente precisa contar com pessoas que nos auxiliem nesses momentos. Então, Suelen, quero ver com você como foi empreender, né? Porque você começou a empreender após esse momento, a sua vida começou a seguir, e como foi empreender para você? Como é que foi o seu início? O meu início foi depois de eu ingressar no mercado imobiliário. Eu trabalhei numa construtora, né, de Caxias, e lá eu fiz a parte administrativa dessa empresa, né, fiz a fundação, digamos assim, dessa área administrativa. A empresa não tinha ainda funcionários, eu fui a primeira funcionária administrativa, eles tinham alguns estagiários que atuavam na área da arquitetura com projetos, né, e aí... Depois de uns 2 anos, eu decidi me desligar e aí eu já trabalhava na área de crédito imobiliário lá para os clientes dessa empresa e eu decidi que eu ia abrir a minha empresa e ia então trabalhar na área do crédito imobiliário. Eu comecei trabalhando na sala da casa dos meus pais, eu montei um escritório lá na sala da casa dos meus pais e daí eu decidi que eu ia construir um escritório para mim. E aí, né, fizemos essa construção, eu construí esse escritório embaixo da casa dos meus pais, eu atuei lá por um tempo. E aí as coisas, né, não estavam saindo como eu gostaria, digamos assim que eu não estava prosperando conforme eu gostaria, né, e aí eu mudei, fiz algumas parcerias, acabei indo para uma área mais central, porque a casa dos meus pais fica num bairro de Caxias. E trabalhei dentro de uma imobiliária e nesse meio tempo eu fui convidada para trabalhar como corretora de imóveis e aí então eu fiz o curso, né? Fiz o técnico em transações imobiliárias, tirei o meu Cresci e trabalhei como corretora também um tempo. E eu percebi que, né, de novo aquela coisa do não tá como eu quero. Então eu vou ter que, né, vou sair daqui, vou virar uma página e vou começar de novo. E aí eu saí, né, dessa imobiliária que eu estava trabalhando e decidi que eu ia ficar só com o crédito imobiliário, que eu ia trabalhar só com os financiamentos, que era aquilo que eu gostava, porque ser corretor de imóveis não é para amadores, gente. Às vezes as pessoas vão lá e, eu vou fazer meu Cresci, vou trabalhar e era isso, e é muito fácil, é só vender e eu vou ganhar minha comissão. E não é assim que funciona. A profissão de corretor de imóveis, para contextualizar aqui, ela é fácil de entrar, mas ela é desafiadora de se manter. Ela é fácil porque o curso é barato, relativamente aí para qualquer outra profissão. Sim, em relação a outras profissões. E você, no estágio, já tem a possibilidade de começar trabalhando, produzindo. Mas se manter nessa profissão, como a Suelen passa para nós, ela é desafiadora, né? Sim, é um desafio porque todo dia é um dia novo, né? Uhum. E precisa estar ali sempre se desenvolvendo e fazendo coisas, e daí como eu tinha 2 mundos trabalhando, eu, né, acabava me atrapalhando ali nesse... É uma profissão que para levar como extra não é assim, né? Não. Ela é uma profissão para ela ser uma profissão respeitada, né? Eu acho que o corretor de imóveis, ele ficou muito deturpado, digamos assim, porque muitas pessoas viram naquilo uma oportunidade de ganho de dinheiro e o corretor de imóveis, ele precisa entender que ele é uma profissão muito importante, né, que precisa ser valorizada e inclusive se valorizar, porque eu percebo hoje que a gente tem um problema bem grande no mercado imobiliário quanto à valorização, né, a autovalorização,
Eu percebo muitos casos de corretores que acabam abrindo mão da sua comissão, né? Diminuindo a comissão para fechar o negócio. Então eu acho que é aí que a coisa ruim entra no mercado, né? Então essa pessoa ela precisa se capacitar, ela precisa melhorar o seu entendimento, né? Ver quais são os aspectos que ela pode melhorar para se tornar um profissional melhor e assim valorizar também o mercado, né? Porque em paralelo a isso também, Miriane, eu acabo atendendo muitos clientes lá no escritório que fazem o crédito imobiliário e estão acabando fazendo a sua compra diretamente com o proprietário. Sim. Porque eles não se sentem seguros, né? Ou, enfim, aquela famosinha frase, né? Eu não vou comprar com o corretor porque ele não faz nada e ganha 6% sobre o imóvel. Ai, que frase dolorida, né? Essa é dolorida. Eita! E aí foi a partir disso, né? A partir de toda essa narrativa que eu vim ouvindo durante esses anos, né? Mais precisamente nos últimos, né? Porque eu tive uma pausa no meio, eu tenho uma menina de 5 anos, então a gente optou por eu ficar um tempo com ela e me dedicar à nossa família, então eu retornei para o mercado, agora vai fazer 3 anos, agora em julho, que eu voltei para o meu escritório, né? E aí eu decidi então que eu ia fazer o quê? Bom, se eu tenho toda essa informação do crédito imobiliário, se eu tenho toda essa informação desses clientes, eu sei que esse corretor de imóveis precisa, né, ampliar o seu conhecimento, que ele tem que melhorar para poder vender mais e atingir mais pessoas. Então aí eu criei uma mentoria focada e direcionada em desenvolvimento imobiliário, né, para que esse corretor então leve essa profissão a sério. E aí nessa mentoria eu desenvolvo, né, aspectos bem específicos, ele não é geral, ele é um aspecto específico, então, para cada corretor, para que ele identifique os aspectos que ele tem lá para melhorar e a gente possa melhorar isso junto. Eu já fazia isso gratuitamente, óbvio, né? Porque todos os corretores que trabalham comigo lá no escritório, a gente acaba assessorando de certa forma as dificuldades dele para que ele possa performar melhor e faturar, obviamente, muito mais do que ele estava faturando. Só que as coisas vão tomando proporções que a gente já não Sim. consegue mais acompanhar todo mundo, né? Então eu resolvi criar esse programa, né, para potencializar mesmo resultados dos corretores de imóveis, que é um projeto meu já de alguns anos que eu vim idealizando, mas ainda não tinha colocado em ação. E o mercado da região da Serra Gaúcha precisa, né, gente? Porque o que a Suelen faz é trazer resultado para um profissional que é parceiro dela, né? Isso. Que já é teu parceiro. E então, mulher, se você conhece algum corretor de imóveis, se você é corretora de imóveis, tá no momento aí que, poxa, procure uma mentora. E se tem uma coisa que eu aconselho a todos é buscar mentoria. Porque eu vou te dizer que é uma forma mais rápida de chegar no resultado, sem tanto o mentor ele vê coisas que você não tá enxergando, né? Sim, às Então- vezes coisas que a gente já passou também, né, em outras esferas, porque a minha trajetória não foi muito longa como corretora de imóveis, mas como o meu marido também é arquiteto e a gente tem muito contato com, né, negociações, imóveis, então a gente percebe que existe um padrão, né? E aí esse padrão ele vem repetidas e repetidas vezes que a gente já consegue identificar até o desenrolar da história. Como ela começa, a gente já sabe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo lá. E às vezes é muito claro que isso acontece, por quê? Porque a pessoa não está preparada, às vezes ela está insegura. Insegura. Então, a nossa base, né, da mentoria é fazer o fortalecimento, né, desse corretor de imóveis, ampliar os conhecimentos dele e que ele tenha um posicionamento também, né? Porque às vezes o corretor acha que ele vai vender Minha Casa Minha Vida lá nos 100 mil e ele vai vender um imóvel de 5 milhões. Ele não tem condições de equilibrar esses dois produtos. Esses dois mundos. Você, mulher, que às vezes está buscando alguma situação, identifique qual corretor que é mais nichado na linha do produto que você está procurando ou do imóvel que você quer vender, né? Isso a Suelen traz para nós aí, tem um outro programa que a gente faz direcionado para o mercado imobiliário e ela trouxe para nós muito claro essa questão de corretores especializados em tais áreas, né? Nichos, áreas, enfim,
né? Que como ela trouxe para nós. E para você, mulher, é muito importante saber o profissional que está lhe atendendo, né? Identificar que ele realmente sabe o que está fazendo. Porque como a Suelen trouxe para nós, tem muitos corretores que entraram no mercado como viram uma oportunidade, mas não são corretores. São um profissional que viu uma oportunidade, ponto. Mas não se especializam, não vão atrás de informação, não tem boas parcerias. Enfim, essa é uma negociação que, se a gente errar como consumidor, é um erro muito caro. Sim, é um preço alto. É um preço alto. A gente paga a gente paga muito alto, e para muitas de nós é o negócio da nossa vida, né? É a nossa casa, é o nosso único bem, ou bem mais um bem, mas assim, é o bem que a gente tá querendo multiplicar, não ter prejuízo, né? Exato. É para ser um sonho, não um pesadelo. E hoje, então, os teus projetos aí são as mentorias, Suelen, né, para corretor. Quais são as empresas que você atua? Hoje, então, eu atuo com 2 empresas. Uma que atende exclusivamente a Caixa, porque a gente tem um contrato de exclusividade. Mas eu também trabalho com outra empresa, que é uma plataforma de crédito que trabalha, então, com todos os outros bancos. Porque a gente percebe hoje no mercado que a gente teve uma crescente muito grande de empresários, né? Microempreendedor individual, e essas pessoas têm, às vezes, algumas dificuldades em relação à comprovação da sua renda, né? Porque a pessoa não tem a carteira assinada, né? Como o assalariado, sim, que é, então, mais fácil, digamos assim, para a gente fazer a aprovação de crédito. Então, a gente optou por ter essas 2 fontes, né, nessas empresas, e aí, então, tenho a questão da mentoria, e também venho, né, depois do nosso evento, eu tenho idealizado um projeto também que fala muito diretamente com as mulheres, e talvez ele vai fazer... e aí talvez ele vai fazer uma fusão com a mentoria, né? Vai ser um projeto agora em exclusividade, falando aqui para vocês. Olha, somos honrados. Que vai ser um projeto, então, voltado para mulheres mesmo. Através de toda a minha experiência, né? Tudo aquilo que eu vivenciei, para que eu possa, então, mostrar para a mulher em específico, né, aquilo que ela pode alcançar. Aquele dia lá no palco, eu lembro que quando eu subi, eu disse: quem me vê aqui hoje não sabe o que eu passei, né, o que aconteceu comigo lá no passado. E aí, então, eu contei um pouquinho da minha história lá. E a nossa vida, ela é baseada em história, e eu acho que a nossa grandeza está na nossa história. Eu percebo muitas pessoas que querem apagar a sua história ou não reconhecem a sua história. Então hoje eu vou falar muito direcionado a você, mulher. Honre a sua história. Você só é quem você é hoje em virtude de tudo que você já passou na sua vida. E esse projeto, então, vem basicamente de encontro a isso. Para que essa mulher, ela se fortaleça e ela saiba onde ela quer chegar, porque eu percebi que eu sou uma pessoa que inspira muito as mulheres. Sim. Eu percebo que as mulheres, elas me procuram muito, elas, né, me dizem às vezes assim: eu vejo muito conhecimento em ti, eu gosto de estar próxima de ti, porque tu tem muitas coisas de valor para entregar. Então eu acho que esse projeto, ele vem para trazer essa essência de força da mulher, mas não uma força de bruto, assim, sabe? Uma força, isso, uma força de amor, uma força de dar a volta por cima, uma força de poder ser a mulher dona de casa, porque a gente tem demonizado muito o não poder estar em casa. E a gente precisa... Eu sei porque eu tive uma fase da vida que eu pensava muito isso quando eu fiquei com a minha filha em casa, do não me permitir viver aquilo. E aí, um certo momento, aquele momento assim que cai a ficha e a gente entende assim: por que eu não tô aproveitando isso? Eu tô tendo essa honra de poder ficar em casa, de ter um marido, né, que provê pra mim, pra minha família, e eu posso ter essa honra, né, de passar esse tempo aqui, né, com a vida da minha filha, trabalhando para minha família. Então eu acho que muita coisa foi demonizada na vida da mulher, que ela tem que trabalhar, ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Eu acho que às vezes a gente tem que ser frágil. Sim. Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Às vezes a gente precisa se deixar abraçar, se deixar amar
ganhar carinho. A gente criou uma blindagem, uma casca que a gente não precisa. Que a gente pode viver esses mundos sem se massacrar. De tenho que dar conta de tudo, eu preciso ser perfeita. Ninguém é perfeito. Ninguém é. Nenhuma de nós somos perfeitas. E é essa imperfeição que faz com que a gente seja quem a gente é. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para os nossos filhos, eles vão dizer que a gente é perfeita. E a gente sabe que a gente não é, a gente, né, tem erros, tem muitos acertos também. Mas a gente vai errar e tenho certeza que a gente erra muito, né, nessa questão de filhos querendo dar o melhor. E quando jovem, né, lembro muito de às vezes ficar assim, nossa, com muito ódio, muita raiva por querer fazer coisas que a minha mãe não me permitia fazer. E aí depois que a maturidade chega na nossa vida, a gente pensa assim, nossa mãe, obrigada por não ter permitido, por ter formado a pessoa que eu sou hoje. E hoje você trazendo essa história para nós vamos ter que gravar outro momento aí falando sobre esse projeto aqui no Mulheres Inteligentes, para que as mulheres possam ter acesso a ele. E o que você diria para a mulher que está, empreender, né? Que está começando a empreender? O que você diria para essa mulher que tem a história dela, que está aí, para essa mulher que está começando a empreender nesse momento? Olha, para a mulher que está começando a empreender, eu diria para procurar pessoas que te auxiliem, né, nesse projeto de empreender, porque lá no início para mim foi bem difícil empreender, eu não tinha maturidade para isso, né? Eu acho que a gente também tem uma visão fantasiosa do quando eu tiver o meu negócio eu vou ganhar muito e vou trabalhar pouco. Não é bem assim que funciona, então acho que a gente precisa se fortalecer, né? Primeiro, essa mulher precisa estar fortalecida, ela precisa estar organizada. Se ela puder contar com alguém, né, que possa ajudar ela para seguir esses passos, pessoas que já têm uma trajetória de mercado, que possam auxiliar elas, às vezes, né, no próprio nicho que ela vai atuar, ou enfim, alguma coisa mais mentor de negócios mesmo para direcionar ela, porque a gente tem um universo muito grande, né? E quando a gente empreende, a gente daí começa a aprender várias coisas também, né? Relativo a imposto, a caixa, precificar o produto, enfim, ou o serviço. E isso tudo é muito importante para que esse empreendimento que ela vai fazer seja rentável, lucrativo, né? E que faça sentido também na vida dela, porque senão muitas vezes a ideia dela empreender é uma frustração muito grande e aí ela acaba recuando, né? E ela precisa agir, muitas vezes até que vai dar certo. E se ela tiver ajuda, claro, né? O caminho fica pouco mais leve, mais fácil. Então acho que é bem importante isso para empreender. Mas para a gente empreender, a gente tem que ter muita força de vontade, inicialmente. Muito auto-perdão também, né? Mulher, você, aí como a Suelen trouxe para nós, buscar um mentor, entender que você não nasceu empreendedora, apesar de, né? Sim. Nós naturalmente nós multiplicamos a vida, nós né? Temos isso como natureza na gente, sim, né? E a Suelen trouxe isso... use da sua história como força para você, que é o que a Suelen faz com muita maestria e inspira todas nós, é usar da própria história dela para lembrar que ela pode, que se ela conseguiu e como ela vem conseguindo e como ela vem trazendo essa construção para as mulheres aí, você também pode, né? E saia do banquinho, quando eu brinco assim às vezes também, que você não é perfeita, não se cobre isso também, né? Entenda que sim, seu negócio precisa de resultados, como todos precisam. Por isso a importância dessa humildade de entender que por mais que você saiba fazer algo, né? Empreender é diferente de trabalhar para alguém, né? Quando a gente trabalha para alguém, a gente vai lá, o que a gente tem que ter é compromisso com o horário de sair, entrar e entregar o nosso serviço. Quando a gente empreende, o resultado ele não é de cara. Quando a gente trabalha para alguém, o resultado é certo no dia 6, no dia 10, no quinto dia útil, né? Quando a gente empreende, o resultado não é certo. Olha, principalmente no início. Sim.
E é isso também muita que você execução, né? passou também, né? Por muita Sim. execução aí de trabalho para hoje ter os resultados que tem. Mas são quanto Sim. tempo de estrada no mercado, né? E o que a Suelen trouxe para nós também, o respeito ao seu tempo. Se você está no tempo que pode desfrutar de ficar em casa com o seu bebê, que curtindo o seu bebê, faça isso com alegria. Sim, é importante. A gente tem que respeitar esse tempo mesmo e se dar o luxo, literalmente, né? E viver aquilo. Porque às vezes eu percebo que a gente tem... Quando eu tô no trabalho, eu quero estar em casa. Quando eu tô em casa, eu quero estar no trabalho. Então, né, vamos desfrutar dos seus lugares nos seus devidos momentos. Quando eu estou em casa, eu agradeço por estar em casa, aproveito aquele momento. Quando eu estou no trabalho, agradeço aquele momento, estou no trabalho. Eu acho que isso é muito recompensador, né? Porque nós, mulheres, temos um chicotinho, digamos assim, quase que o tempo todo, né? Querendo, né, ser... mais, e aí muitas vezes a gente acaba chegando numa exaustão, né? E aí aquilo que era para ser um caminho leve aqui acaba se tornando muito dolorido, né? Então a gente precisa também lembrar de equilibrar essa questão de emoções, né? Com o nosso profissional, pessoal. Com patrimônio. Por isso aqui o Multiplicação, Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, ele traz especialistas como a Suelen para que você, mulher, não importa o momento que você estiver, você saiba que você pode multiplicar. E a Suelen, através de financiamento habitacional, ela pode identificar que você tem um crédito imobiliário que não imaginava. E desse crédito você pode ter um imóvel e esse imóvel se autopague, né? E isso seja também algo, uma segurança a mais. Não estou dizendo que há segurança, mas é uma segurança a mais para o seu futuro. Então, que nós possamos cada vez mais conseguir, nós mulheres que temos que demandar energia para casa, filhos, né? Sentimentos, e há uma energia maior, não estou dizendo que os homens não têm, mas para que você possa fazer mais com menos. É essa proposta que a Suelen está apresentando para vocês, com essa generosidade que ela conta para nós a história dela, e tá aí com esse projeto aí trazendo para que você possa fazer da sua história mais mesmo com menos. Lembrando que nós somos mulheres e não somos homens, né? Nós vamos empreender como mulheres. Exatamente. Então, Suelen, eu quero te agradecer por ter estado com a gente. Quero que você deixe os seus contatos aqui, né? Para as mulheres que assistirem com a gente na TV, te contatarem também. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito lisonjeada em estar aqui novamente e com certeza teremos outras gravações, porque assuntos temos bastante, né, Miriane? Para quem quiser então seguir, eu vou deixar o meu arroba aqui do meu Instagram, que é sousuelencarine, e o meu telefone de contato, que é o 54991268640. Então, entre em contato comigo, a gente pode pensar aí num plano de crédito imobiliário, a gente pode programar essa compra desse imóvel, né? Seja ele o primeiro imóvel ou um imóvel de investimento, que a gente vai então, né, multiplicar o teu patrimônio aí, mulher. Ou quem sabe até uma mentoria profissional. Exatamente. Né? Mulher que está pensando aí em entrar para o mercado imobiliário. Até o próximo, mulheres. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Let's go, girls. Come on.